Vamos lá? Vamos começar? Então, boa noite, pessoal que está no remoto. O pessoal não teve aqui, eu acredito que está tudo bem, que o outro professor não finalizou a aula, então continua aqui, né? Não está interromper ali a gravação, nem a transmissão. Então, acredito que esteja tudo bem. Dá um ok aí no bate-papo, fazendo um favor, quem puder. Luciana, Tamires, quem mais que está aí no remoto? Deixa eu dar uma olhada aqui nos nomes. Rafael. Acho que só essas pessoas, pelo menos que escreveram aqui no bate-papo. Tá? Então, qualquer questão técnica, me escreve aí para eu ficar sabendo. Então, vamos começar aí com essa questãozinha falando de navegador. Navegadores da internet potencializam consideravelmente a comunicação de uma organização com os meios externos, clientes e fornecedores. E interno, através dos colaboradores. A comunicação direta com esses atores viabiliza a identificação de percalços ou de oportunidades de forma mais eficiente. O Microsoft Edge é um exemplo dessa categoria de software que possui o modo in private, que a gente já falou disso algumas vezes. Então, controla a utilização dos dispositivos móveis de sua organização conforme o pacote EMS, Enterprise Mobility Security. B, permite a configuração prévia dos sites liberados para navegação, além do ajuste de serviço do Bing Safe Search para o modo rigoroso. C, possui a leitura de arquivos PDF, que possui a arquitetura do formato XFA, segundo a política de informações da Microsoft, MIP. D, provê acesso, mediante assinatura, a um provedor de notícias de alta qualidade, produzido pelos mais importantes editores premium. E E, remove elementos de navegação acessados de uma seção, tais como histórico de navegação, cookies ou dados de formulário. Então ele está falando do modo in private. O que é o modo in private? É a mesma coisa que o modo anônimo ou privado, né? A maneira que o Edge chama é de in private, né? O Chrome chama de modo anônimo, né? Vamos dar uma olhada nisso rapidamente? E a gente volta aqui. A gente já falou disso algumas vezes, achei que vocês já iam já de cara saber e falar aí a resposta. Então vou abrir aqui o Edge, que é o navegador que ele está falando, que abriu do lado de cá para me ajudar. Lembrando que o Edge é o navegador padrão atual do Windows, né? Então, quando a gente instala o Windows, é ele que já vem previamente configurado. Então, aqui na tela do navegador do Edge, abrindo o menuzinho aqui, você tem nova janela in private, ou o atalho Ctrl+Shift+N, né? Então, ao pedir uma janela in private, vamos lembrar o que acontece aqui. Histórico não é armazenado, temporários de internet não é armazenado, cookies não são armazenados, né? Isso quando a gente está navegando no modo in private. Então, se você quer, por exemplo, visualizar um conteúdo que pede usuário e senha, você não quer deixar nenhum rastro para ficar armazenado na máquina, é uma maneira ideal de utilizar, por exemplo, né? Lembrando que na nossa casa, que a gente vai utilizar o nosso computadorzinho, o roteador, não vai deixar rastro do que você visitou. Mas no ambiente corporativo, lembrando que todos os dados são tramitados no servidor da empresa. Então, mesmo que a sua estação de trabalho visualize a informação no modo in private, as informações ficarão armazenadas no servidor da empresa. Então, não acredite que o que é feito no modo in private não vai ser, se for preciso, não vai ser visto por alguém. Poderá ser pesquisado e visualizado, tá? Bom, então a gente viu aqui no navegador do Edge, né, Ctrl+Shift+N para pedir uma nova janela privada, não foi isso? Vamos ver agora no Mozilla Firefox, que é outro navegador importante para os senhores. Lembrando que esse cara aqui, ele tem versões tanto para Windows quanto para Linux, que é o sistema operacional gratuito. Por isso, para quem faz concurso público, ele é importante, porque se a instituição utilizar de software gratuito, né, usar o sistema operacional Linux, provavelmente o navegador que você vai usar vai ser o Mozilla Firefox, ok? Então, como é que ele chama? Ele muda o nome. Ao invés de chamar em private, ele chama de janela privativa. E aí a mesma coisa que eu acabei de falar, que funciona lá no Edge, funciona aqui no modo janela privativa. Uma coisa importante, no Firefox, o atalho é o Ctrl+Shift+P. Tá? Muda, é o único que muda. Os outros todos são o mesmo atalho. Tá? E Ctrl+Shift+N. Né? É Ctrl+Shift+P. E ele chama de privativa, é a mesma coisa, tá? E vamos falar agora do Chrome, que é o navegador mais usado na atualidade, né? Que é fabricado pela Google. Então eu vou pedir aqui uma nova guia só para trazer ele para cá, porque está na tela de cá.
por conta de tudo que ele está sendo usado, olha. Aqui a gente pede também uma nova janela, o quê? Anônima. Ctrl Shift N, o atalho, ok? Então, mesmas características. Tô? Eu só cheguei, ninguém veio aqui, eu achei que tava tudo bem. Olha aqui, ajuda o Rodrigo. Ah, não, quando eu entrei, o Raio estava lá na porta, aí ele falou que ia pedir pra você vir aqui só pra ver se tava tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá aparecendo que você não tá vendo. Então tá bom. Que a galera de casa não falou nada aqui do remoto. Beleza, então. Deixa eu ver se eu ainda tô com eles aqui. Que eu devo ter sem querer fechado a janelinha do bate-papo. De novo. Não, tá aqui. Não, ué, tô viajando. Tá sim. Só não... Não, olha que viagem. É porque ele tá. Você tá clicando aqui, não na tela, lá, É. tá lá, ó. Ele tá lá. Não, mas o que Não, é porque ele acontece? tá lá. Ele tá Não lá, é, lá. não, eu levei, mas o que acontece? Aquela sitezinho do bate-papo não tá. Não, tá, só que tá na aba que tá lá. Ah, eu trouxe sem querer pra cá. Verdade. É só puxar pra cá. Então só puxar pra lá. Beleza. Ok. Sem querer eu trouxe ele pra cá e nem me dei conta. É porque quando você criou a aba anônima, você levou É, eu levei a internet junto. toda, não só a... Eu que eu queria mostrar como pedir uma janela anônima. Aí eu tinha que ter pedido uma nova janela separada e não puxado ele. Beleza. Valeu. Obrigado, valeu. Então, senhores, voltando aqui, né? Como vocês puderam ver, o que muda o atalho é somente aí o Firefox, né? Os outros, eles são o normal, né? Então, gente, vou dar uma lida de novo. Você vai me falar qual deles aqui tem características do modo in private que ele fala lá do Edge, né? Então, ó, a pergunta é: o Microsoft Edge é um exemplar dessa categoria de software que possui o modo in private que A. Controla a utilização de dispositivos móveis de uma organização? Tem a ver com isso? Não, né? B. Permite a configuração prévia de sites liberados para navegação, além de ajustes do Big Safe Search, blá blá blá. Letra B. Possui leitura de arquivo PDF e possui arquitetura de formulários XFA? Só um adendo. Todo navegador hoje em dia lê PDF, tá? Então tá ali só para... D. Provê acesso mediante assinatura a um provedor de notícias de alta qualidade? Também não tem vínculo, né? E E. Remove elementos de navegação acessados em uma seção, tais como histórico de navegação, cookies ou dados de formulários. Então, letrinha aí, né? É o único que tinha vínculo com o assunto que está sendo tratado, né? Os outros estavam ali só para atrapalhar a nossa vida realmente. Joinha? Podemos? O LinkedIn é uma plataforma que viabiliza o estabelecimento de redes sociais direcionadas ao contexto profissional. Então, quem ainda não tem uma conta no LinkedIn, eu sugiro que faça, porque nada mais é do que um currículo virtual, né? Com as corporações de maior porte hoje em dia, elas procuram candidatos via LinkedIn. Então, senta, faz o seu cadastro, porque é igual, então, dá uma fuçada, porque é igual quando a gente aprende a mexer no Instagram, no Facebook, é só uma questão de você realmente se adaptar àquela plataforma, vamos colocar assim. O que acontece? Muita empresa de grande porte hoje em dia nem aceita mais currículo, nem digital feito no próprio site. Você faz o seu cadastro no LinkedIn e se propõe a vaga através do próprio LinkedIn. As empresas lançam as vagas lá. Então é bem legal. E os caras, fica muito mais fácil para você fazer essa integração com as empresas e etc. Né? Isso aí. Tem que buscar lá as informações, né? Então, esse é um assunto que está caindo nos concursos atualmente. Assim, em geral, não tem muito que ser, é mais conceitual, porque nada mais é do que uma rede social, igualzinho Facebook, Instagram ou outro, só que é voltado para o trabalho, ok? Então você vai cadastrar quem é você, no que você é formado, quais as suas experiências de trabalho, quais as áreas que você já esteve. Isso tudo você vai colocar lá no seu profile, né, que é o seu perfil, ok? Então vamos lá. O LinkedIn é uma plataforma que visualiza o estabelecimento de redes sociais direcionadas ao contexto profissional. Estimular os colaboradores da organização a cadastrarem e manterem as suas informações atualizadas nesse ambiente pode ser uma interessante estratégia de visualizar a confiabilidade institucional. E uma das possíveis formas de divulgação desse ambiente pode se cadastrar informações referentes à experiência profissional, experience,
formação acadêmica, education, e o campo livre para autodescrição, que é o about. Para acessar esse cadastro, utiliza-se a opção. Então, olha só, observe que todas aquelas informações que ele falou ali, para cadastrar a sua experiência profissional, a sua formação acadêmica, a sua autodescrição, está falando de quem? Do perfil, da própria pessoa, não é? Então é mais língua portuguesa do que qualquer outra coisa aqui. Então vamos lá. Para acessar esse cadastro, utiliza-se A. Messages, mensagens, messaging. B. Minha rede, my network. C. Notificações, notifications. Perfil, profile. Ou E. Vagas, jobs. E aí? Qual que é? Ficou mole demais, não ficou depois do que a gente falou? Olha só, como eu não tenho cadastrado, eu falei para vocês fazerem, mas eu não tenho. Uma conta no LinkedIn? Não, tá com um pouquinho menos de cabelo, né? Apesar da coisa que tá ficando rala. Não é? Então o que acontece? Ali é uma tela do profile de alguém, né? Observa que você tem os dados ali de onde que o cara, o que ele faz, onde ele mora, quais os locais que ele já trabalhou, tá vendo? A pessoa vai cadastrar, fazer um cadastro de informações lá. Eu acho que, principalmente para quem está vislumbrando uma troca de trabalho, eu acho super importante que faça, tá? Isso, tem o aplicativo de celular e você pode usar do próprio site também, do LinkedIn, tá? Beleza? Bom. Todo início de mês, a gerência de investimento de um banco realiza uma palestra aos seus investidores mais importantes para lhes apresentar resultados alcançados no mês anterior. Durante a palestra, é normalmente feita uma apresentação usando o PowerPoint 2010 ou qualquer outra versão, em que são exibidos gráficos que mostram a evolução dos principais produtos do banco ao longo dos últimos meses. Para a próxima palestra, um analista de investimento solicitou que fossem adicionados efeitos de saída aos slides que contêm gráficos. Para tal, ele pediu ao responsável pela elaboração da apresentação uma lista com 3 efeitos de saída disponíveis na instalação do PowerPoint em português, para que ele escolha o efeito que achar mais adequado à apresentação. Qual lista atende o pedido deste analista de investimentos? Não espero que vocês saibam, que a gente deu uma passada aqui no PowerPoint, um dia que eu mostrei os diferentes layouts que o PowerPoint tinha, a gente deu uma olhada relativamente rápida aí em PowerPoint. Eu vou falar agora especificamente sobre isso, sobre os tipos de efeito que o PowerPoint oferece pra gente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Espero que ele abra do lado de lá, abriu do lado de cá para me ajudar. O que acontece? Eu tenho que achar aqui um arquivinho que eu não lembro onde eu gravei, que eu fiz com vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa no histórico aqui. Acho que foi esse. Ah, foi. Vocês lembram disso? Ok. O que acontece, minha gente? Quando a gente abre o PowerPoint e vai construindo os slides, visualmente falando, os slides ficam assim, bem simples, né? Fundo branco, texto em preto, e você pode formatar isso aqui do jeito que você quiser. Por exemplo, utilizando essa aba aqui, ó, Design, tá vendo? São modelinhos pré-prontos de cor, de fundo, tipo de fonte. É bem interessante e simples, porque com um clique só, você já aplica na sua apresentação. Olha só, aqui eu tenho esses layouts aqui pré-configurados. Se você quiser, você pode até procurar mais temas no site da Microsoft na web, tá? Mas vamos, olha que legal, só de passar o mouse em cima, lá atrás ele já mostra como ficará caso você utilize esse tema na sua apresentação, ok? Então eu vou escolher aqui um qualquer, cliquei. Um clique automaticamente já espelha esse mesmo layout para toda a apresentação, tá? Então, qual é o atalho de teclado para ir para o modo apresentação mesmo, que eu falei para os senhores no dia que a gente mexeu aqui? Ir para o modo apresentação, vocês lembram? Ninguém? F5? Lembra lá da tecla F5? Ó? Vai para o modo apresentação. Até que eu mostrei várias ferramentinhas que ficam aqui no cantinho, lembra? Desse dia? Beleza. E aí, senhores, olha só. Ele já aplicou essa estrutura desse design em todos os slides da nossa apresentação. Viu como que com apenas um clique a coisa ficou bem mais visualmente agradável do que antes?
não é? Agora, olha só. E se você quiser aplicar esses designs? Ah, só mais um adendo. Cada tema desse permite variações de cores. Então, por exemplo, eu escolhi esse. Dentro desse tema eu tenho essas variantes todas aqui, ó. Ok? Então é bem legal. Tem mais detalhes ainda que podem ser acertados aqui. E se você quiser escolher vários temas dentro de uma mesma apresentação? Você viu que se você simplesmente vai no tema e clica, fica valendo o mesmo para todas. Se você quiser, você pode aplicar diferente. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no segundo slide, vou parar no outro tema aqui. Se eu só clicar, vai valer para todos. Então, eu uso o direito do mouse e faço o quê? Aplicar aos slides o quê? Selecionados. Aí vai ficar valendo só para esse daqui. Se eu tiver selecionado mais de um slide, vai valer para mais de um slide. Como que eu selecionaria mais de um slide? Segurando o que no meu teclado? Não, para selecionar mais de um. Ó, por exemplo, eu cliquei no 3. Quero selecionar agora o 5. Eu seguro o Ctrl. Segurou, clicou, esses dois estão selecionados. Se eu parar no outro tema, clicar com o direito, aplicar aos slides selecionados, vai pegar aqui e naquele outro que eu tinha selecionado. Ok? Beleza? Então, lembrando, se só clicar, vale o mesmo para todo mundo. Se usar o direito em cima do tema, opção aplicar os slides selecionados, só vai aplicar aqueles que estiverem selecionados naquele momento. Tranquilão? Dúvidas, ressentimentos, problemas psíquicos até então? Tudo bem? Todos? Beleza. Então, eu vou agora, só para ter uma oscilação aqui, eu vou aplicar mais alguns efeitos, alguns temas aqui, só para ficar visualmente bem diferente, tá? Beleza. Então, senhores, como a gente pode verificar, a gente colocou aqui, ó, de um slide para o outro eu consigo ver uma diferença grande de estilo, de cor e etc, né? No PowerPoint, existem uns efeitos aqui que acontecem quando passa de um slide para o outro slide. Esse efeito chama efeito de transição. Então, são os efeitos que vão acontecer quando a gente troca o slide. Vamos verificar como funciona isso? Olha só, eu vou pegar aqui a partir do segundo slide. Aqui em cima eu tenho uma aba chamada transições, ok? E aí eu tenho transições para este slide. Tá com nenhuma nesse momento e eu tenho várias aqui, ó. Transformar. Aí ele mostrou lá em cima. Esmaecer. Empurrão. Apagar. Dividir. Tem um montão. Barras. São os efeitos que vão ocorrer quando passar de um slide para o outro, né? Então tem uns outros aqui que eles chamam de empolgantes que vão dar um efeito visual mais amplo, né? Sei lá, pente, vamos ver como é que vai ser. Se você não ficar tonto e não vomitar, só um adendo. Quando você aplica um efeito de transição, uma besteirinha que eu já vi perguntar. Tá vendo que aqui do lado no nosso PowerPoint tem a miniatura dos slides? Aqui no cantinho, quando há um efeito de transição, aparece o desenho de uma estrelinha, tá vendo? Tipo que ela tá correndo assim. Então, esse é o desenho, o íconezinho que identifica que existe aqui um efeito de transição. Vou clicar aqui, eu vou abrir de novo, vou escolher um outro efeito de transição. Sei lá, vou botar dissolver. Vou clicar no outro. Coisa de doida. Deixa eu ver aqui, ó. Vortex. Olha que emoção. Tem uns que demoram 5 horas para acontecer, né? Colmeia. Hã? Qual que eu tô agora? Aqui, só falta mais 2. Ondulação. Não é? Rasgar. Jesus. Então, gente, só para ver aqui a aplicação deles, vamos colocar lá no tela cheia. Lembrando, cada vez que eu passar, eu coloquei um efeito diferente. Então, lembrando, esses são efeitos de quê, senhores? De transição. É o nome dele, tá? Efeitos de transição. Que são aqueles que acontecem quando passa de um slide para o outro slide. Ok? Tem um montão lá na lista, como vocês puderam ver. Beleza. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Vou tirar essa porcariada toda, porque a gente já aprendeu o que é, né?
Deixa eu colocar nenhum aqui. E agora a gente vai aprender os efeitos de animação. Isso tem que ficar bem claro na sua cabeça. Efeito de transição é o slide de um slide para o outro. Os efeitos de animação são os que vão poder ser adicionados aos elementos dos slides. Então pode ser num texto, numa imagem, num gráfico, em qualquer coisa que exista no slide, você pode adicionar um efeito de animação. Os efeitos de animação são classificados como entrada, ênfase, saída ou trajetória. Tá? Então, entrada é um efeito que vai fazer o quê? Quando o slide aparecer, o objeto vai de alguma maneira aparecer no slide. Isso caracteriza os efeitos de entrada. Os de ênfase vai servir para dar um destaque. Então, por exemplo, ele pode aumentar o tamanho, pode ficar em negrito, pode mudar a cor. É para dar um destaque. E o de saída é para o objeto ir embora do seu slide, ok? E o trajetória de animação é, por exemplo, você quer que um objeto entre girando na tela. Você quer que o objeto, sei lá, ande em linha reta, desce, anda em linha reta. Aí você tem uma trajetória. A gente vai ver agora na prática isso, ok? Então, olha só, como que eu faço? Eu quero colocar aqui um efeito de entrada nesse escrito Colégio CPM. Só para lembrar, você pode colocar entrada, ênfase, saída num objeto só. Pode colocar mais de um efeito num único objeto, ok? Então você clica onde você quer. Já que eu quero colocar no todo, e isso é uma caixa de texto, tá vendo que ao redor tem um pontilhadinho? Eu vou parar em cima daquele pontilhadinho e vou dar um clique. Aí ele deixa de ser pontilhadinho e passa a ser uma linha lisa, tá vendo? Isso indica para o PowerPoint que você fez o quê? Selecionou, ok? Oi, pensei que você queria perguntar. Aqui em cima eu tenho uma aba chamada Animações, tá vendo? Nessa aba eu já tenho aqui alguns efeitos, tá? E observa que ele separa em grupos, entrada, ênfase, saída. E se eu não ficar satisfeito com o que está vendo aqui, eu tenho mais efeitos de entrada, mais efeitos de ênfase, mais efeitos de saída e mais trajetórias de animação. Porque se eu descer aqui a barra de rolagem, eu tenho também, aí ele está chamando aqui de caminhos de animação, tá vendo? Mas é a mesma coisa aqui, trajetórias de animação. Só uma questão de tradução mesmo, que versões antigas todas ficavam com escrito trajetória e não caminhos, ok? Bom, então, senhores, eu poderia utilizar qualquer um desses, mas para ver a lista completa, eu vou clicar aqui, ó, mais efeitos de entrada, porque aí vai ter todos aqueles ali do grupo de entrada e mais outros ainda, tá? Então, vou clicar em mais efeitos de entrada, surge essa janela, na qual, por que eu vou falar isso? Porque eu já vi perguntar, tá? Dentro de cada um desses efeitos, que você já viu que é entrada, ênfase, saída ou trajetória, ele divide esses efeitos em grupos. Ele chama de básico, sutil, moderado e empolgante, ok? Então vamos ver aqui alguns efeitos empolgantes. Ó, bumerangue, ou chicote, peraí, ó, bumerangue, chicote, curva para cima, elástico, flutuar, rotação, catavento, crédito, aí vai ficar subindo que nem ela. Meu Deus, cadê o negócio? Ó, aí vem. Descartar, espiral, inverter. Nossa. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui espiral. E vou dar OK. Como esse é o primeiro efeito que eu coloco nesse slide, tá vendo que ele colocou o númerozinho 1 ali? Porque depois que eu colocar efeito em outros elementos, cada coisa vai ganhando um númerozinho. E se, por exemplo, eu colocar mais de um efeito nesse mesmo objeto, ele vai ficar ali 1 e 2 nele e 3 no próximo, ok? Você pode reempilhar isso daí também. Então eu vou clicar agora em preparatório, vou clicar lá nos efeitos de animação, vou clicar em mais efeitos de entrada. Dessa vez eu vou colocar um efeito sutil aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, de expandir. Que emoção, hein? E aí vou dar OK. Automaticamente ele ganhou o número 2. Porque quando eu apresentar, uma coisa interessante, mesmo sem ir para o modo apresentação, se eu quiser ver como está ficando nessa aba animação, tá vendo que tem um escrito aqui, visualizar?
Se a gente clicar, ele mostra para a gente o que vai acontecer no nosso slide na hora que apresentar. Ok? Então, dando continuidade. Vou clicar aqui nesse título do Conheça os Nossos Cursos. Vou lá naquela caixinha. Dessa vez, ao invés de fazer efeito de entrada, eu vou fazer efeito de ênfase. Então, olha, novamente ele separa em básico, sutil, moderado e empolgante. Então, eu vou colocar esse efeito aqui de onda. Ó, que emoção, né? Alguns efeitos permitem você alterar ele, tá? Então, por exemplo, você viu que o de onda pulou letrinha por letrinha, né? Eu vou dar um ok. Observe que aqui do lado dessas animações eu tenho algumas informações importantes. Por exemplo, o disparar vai ser ao clicar com o mouse, né? Beleza. O título 1. Deixa eu ver se ele me dá alguma outra informação aqui. Eu queria achar uma opção. Só um instantinho. Essa especificamente não vai ter. Que alguns permitem que você coloque assim, ao invés de colocar letra por letra, a palavra inteira ou a frase inteira. Esse não foi um exemplo feliz. Aqui, na minha cara. Opções de efeito. Com o objeto. Não, esse não tem essa. Ah lá, ó. Tá vendo? Para você, ao invés de fazer letrinha por letrinha, para fazer ele como um todo. Ok? Vou clicar aqui de novo. Dessa vez eu vou colocar um efeito de saída. Então, mais efeitos de saída. Deixa eu ver aqui. Dessa vez você vai ver que às vezes os efeitos têm o nome repetido. Mas o aspecto dele vai ser diferente. Enquanto antes o objetivo era aparecer, por exemplo, lá na entrada, agora o objetivo é ir embora, né? Então, sair. Então, deixa eu ver aqui, por exemplo, ó. Não, vai demorar meia hora. Ó, tá vendo? Então, esse é o efeito de quê? Saída, ok? Por que ele colocou todos esses números? Porque ele está indo um por um, ok? Exatamente. Olha só que interessante. Mas, esse aqui, que é o efeito boomerang no modo saída, se eu abrir aqui as opções de efeito, ele me deixa fazer uma mudança. Por exemplo, tá por parágrafo, por isso que foi linha, linha. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, tudo de uma vez. Aí na hora que ele sair, ó, vou dar play, vai tocar, vai fazer primeiro o de cima, que eu botei um efeito, depois aqui. Então, ó. E ó, antes estava indo um por um. Lembra disso? Então, esses, pessoal, que eu estou mostrando agora, eles são os efeitos de animação, ok? Então, os efeitos de animação se dividem em entrada, ênfase, saída ou trajetória. Faltou mostrar trajetória, né? Então, ó, tem aqui algumas trajetórias aqui pré-estabelecidas. Vou colocar esse arco aqui, por exemplo, ó. Que emoção. Viram que ele fez assim? Ok? Vou colocar um outro aqui só de brincadeirinha, só para mostrar os mais opções para vocês. Então, ó, aqui eu tenho mais efeitos de trajetória de animação, tá? E aí, todos esses desenhos que você está vendo aqui, ó, eles podem ser utilizados, ok? Então, vou botar um negócio muito doido aqui, deixa eu ver. Botar mola. Olha lá atrás. Ai, meu Deus. Ó, botar um outro aqui, onda descendente. Ó, que emoção. Para a direita, ó. Mais simples e mais bonitinho, né? Ok? Emocionante? E aí, quando a gente visualiza, ele mostra pra gente como tá ficando. Aquele outro que a gente botou, mais esse daqui. Beleza? Então, quando a gente vai para o modo apresentação, olha, ó, cada enter que eu dou, lembra que ele foi contando os numerozinhos? Ó, ele vai fazendo as animações que a gente foi programando. Beleza? Esse aqui a gente já não fez nada. Ficou clara a diferença? Então, lembrando, quando a gente tem um efeito de transição, é quando é de um slide para o outro. Uma característica ao lado do slide fica o desenho de uma estrelinha com um raspadinho assim, né? E quando é um efeito de animação, você vê que ele coloca aqueles números indicando qual é a sequenciação que vai acontecer na hora da apresentação dos efeitos. Beleza? Então, senhores, dito isso, vamos lá para a nossa apresentaçãozinha e a gente vê se a gente mata o que estava sendo falado. Qual lista atende ao pedido do analista de investimento? Lembrando que ele pediu para fazer efeitos de quê? Ó, para a próxima palestra, o analista de investimento solicitou que fosse adicionados efeitos de
saída ao slide que contém gráficos. Então, ele quer saber ali daquela lista quais que são efeitos de saída. Então, A, desaparecer, dissolver e esmaecer. Letra B, desaparecer, esmaecer e surgir. C, revelar, sair e surgir. D, aparecer, caixa e reduzir. Ou E, esmaecer, persianas e revelar. Minha gente, a gente está falando de efeito de saída. Saída é para ir embora, para sumir. Dito isso, já dá para eliminar alguns, concorda comigo? Porque olha só, na letra E, revelar é algo que está sendo mostrado, não é? Que vai ser mostrado. E a gente quer que saia. Beleza. Na letra, deixa eu ver, na letra A, vê se todos fazem lógica. Desaparecer, dissolver e esmaecer. Então, dissolver é e esmaecer é ocultar. Ok? Então, o que vocês acham? Beleza? Show? Mas o grau de maldade é elevado, né, gente? Porque olha só, você tem que saber, vamos botar assim? Vamos voltar aqui. E aí, você tá viva? Não vi você hoje. Você estava aqui agora? Você tinha saído? Meia hora de aula matando, coisa feia. Meia hora não, 1 hora, uma aula inteira já. Vamos lá. Perdeu a aula do DT de PowerPoint. Tão emocionante. Vários efeitos. Né? Não é? Olha só. Clicando aqui em mais efeitos, só para você dar uma olhada. Olha que maldade. Você tem que saber que dentro do lado básico, do efeito de entrada, tem apagar, barra, círculo, dividir, mais, recorte, surgir, volante. Entendeu? Então, assim, como é que você vai se ambientar com isso aí? Só se você futicar com frequência, né? Para você poder guardar aí essas informações, beleza? Maldade, né? Muita maldade, não é pouca não. Vamos voltar onde estávamos. Hã? Não é? Esse eu acho que vocês vão acertar, hein? Os escriturários de uma agência foram chamados para uma reunião com um profissional da área de segurança da informação de um banco. O objetivo dessa reunião era informá-los de que houve uma falha nos procedimentos de segurança da rede de computadores da agência, o que permitiu a propagação de um programa malicioso bastante perigoso. Durante a reunião, o profissional de segurança disse que o programa em questão permite monitorar a movimentação do mouse sobre a tela de uma aplicação bancária, com o objetivo de descobrir a senha digitada por um usuário que esteja usando o teclado virtual. Ele completou a sua explanação dizendo que esse tipo de código malicioso é chamado de... Olha só, gente, quem aqui já precisou mexer em banco na internet, fora de um aplicativo de celular? Não sei se já tiveram essa oportunidade. Dificilmente você digita a sua senha via teclado. Aparece um teclado na tela e você clica com o mouse. Porque, teoricamente, isso vai dificultar a ação dos bandidos, né? Para capturar a tua senha, ok? E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?